Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Fala a verdade pra mim, hein? Você é uma pessoa responsável? Brincadeiras à parte, a gente vai falar sobre o papel da responsabilidade dentro do campo da moral, ok? Então vamos lá. A gente já viu que moralidade ou moral é o conjunto de normas, de regras que orientam o comportamento humano dentro de uma sociedade específica, de uma época específica. A moral, ela é fruto de uma cultura, fruto de um povo. Então ela varia de um povo para o outro, ela varia de uma época para outra, porque acontecem as transformações morais de acordo com que aquele povo vai evoluindo, vai mudando a sua forma de pensar, de entender o mundo, ok? A gente viu que ética é o estudo da moralidade, ou seja, é a filosofia moral, é a busca pelos princípios, pelos fundamentos que determinam aquele determinado sistema moral. Ou seja, por que um comportamento naquela sociedade é considerado correto ou incorreto? E qual é o fundamento que tem isso? Por que houve essa transformação? No momento era incorreto, hoje em dia já não é mais. Ok? Então, a ética é essa filosofia moral. A gente viu também que existem possibilidades de escolha, certo? Quando a gente nasceu, a gente não escolheu nenhuma norma para seguir. A gente não escolheu quais seriam as regras que estariam vigentes durante a nossa vida, certo? A gente nasceu e a moral já estava aí, as normas já estavam aí, já estavam vigorando e a gente vai tendo que conviver com elas. Só que a gente tem possibilidades de escolha em cima dessas normas morais. A gente pode, por exemplo, aceitar essa norma ou não aceitar. Ou aceitar e cumprir, ou então aceitar, mas não cumprir, certo? Então a gente tem possibilidades aí de se relacionar com as normas que já estão estabelecidas. Agora, tem uma coisa aí que é uma condição necessária para que eu possa justamente interagir com essas normas de formas variadas. O que seria isso? É aquilo que a gente chama de liberdade. Eu só posso fazer uma escolha se eu for livre para fazer essa escolha, ok? Então, no caso das ações morais, ou seja, quando eu tenho relação com uma norma moral, a minha decisão vai estar relacionada com uma norma vigente daquela moralidade, então eu tenho as nossas escolhas morais. Para fazer essas escolhas morais, eu tenho que ser livre, ok? Dentro da filosofia, a gente vai ter, obviamente, pensamentos diferentes sobre isso. Então, a gente tem, por exemplo, uma escola, um grupo de filósofos que dão uma importância absoluta para a liberdade. Então, eles vão dizer que em todos os momentos da nossa vida, nós somos completamente livres, ok? Não existe nada que me obrigue a fazer alguma coisa. Quando eu penso que estou sendo obrigado, na verdade eu estou sendo livre para cumprir ou não com aquela obrigação. Livre radicalmente, certo? Jean-Paul Sartre, por exemplo, um filósofo francês, vai dizer que nós estamos condenados a ser livres, ok? Um outro grupo de filósofos já acredita que nós somos meio que o contrário disso, nós somos completamente determinados, então eles dão ênfase no determinismo. O que seria determinismo? Determinismo vem de determinação, ou seja, eu estou obrigado, eu já estou impelido, certo? Já estou direcionado para fazer aquilo. Não existe liberdade para esse pessoal. Quando eu penso que estou sendo livre, na verdade eu estou só seguindo os instintos que, por exemplo, a sociedade me empurrou para seguir. Os instintos físicos, né? O determinismo, ele tem o determinismo biológico, por exemplo. Eu não posso não dormir. Eu posso ficar protelando, mas eu não vou conseguir protelar isso infinitamente. Uma hora o meu corpo vai simplesmente apagar e eu vou ter que dormir. Então o meu corpo, ele me obriga, ele me coage a fazer certas coisas, certo? Então ele me determina a fazer determinadas coisas. Eu tenho que comer, eu não posso absolutamente não comer. Então eu estaria determinado. E aí esse pessoal leva para o campo da moral também esse determinismo. Então nós seríamos completamente determinados. Quando eu acho que eu estou sendo livre, na verdade eu estou só seguindo, por exemplo, uma modinha que aconteceu ali. Eu vou me rebelar, eu não vou fazer tal coisa. Por quê? Porque provavelmente está uma galerinha ali não fazendo tal coisa e eu quero pertencer àquela galerinha que resolveu ser rebelde em algum determinado campo, certo?
E aí a gente tem o pessoal que é mais amigável com os dois lados, que é o quê? O pessoal que faz uma síntese, ou seja, faz uma junção entre a liberdade e o determinismo. Eles entendem que, assim como existe o determinismo biológico, ou seja, o nosso corpo nos obriga a certas coisas, existe também o determinismo no campo da moral. Por exemplo, as leis. A lei ela está instituída e ela me obriga a cumpri-la, certo? Se eu não cumprir, existe uma consequência séria, dependendo do caso, em cima daquele descumprimento da lei. Então existe sim um pouco de determinismo quando a gente está falando do comportamento humano. Porém, existe também a liberdade. Como que isso pode acontecer? Bom, a lei está ali, ela diz que eu não posso fazer tal coisa. Mas, individualmente, como um ser individual, eu posso escolher o quê? Descumprir aquela lei. Então, eu estou sendo livre para ir contra a determinação do que a legislação me impôs. Então, eu tenho determinismo, eu tenho leis, por exemplo, que me obrigam a um determinado comportamento, mas eu ainda sou livre para escolher seguir ou não aquela determinação, ok? E aí onde é que entra a responsabilidade? Bom, responsabilidade vem do latim respondere, que significa o quê? Responder. Então, responsabilidade é a capacidade que eu tenho de responder aos atos que eu cometi. E esses atos que eu cometi, eu tenho que ter sido o quê? Livres. Se eu não sou livre para tomar a minha decisão, eu não posso responder pela aquela ação que eu cometi, ok? É o caso por exemplo, a gente chama de legítima defesa, ok? O que é legítima defesa? A minha vida está em risco e eu só consigo salvar a minha vida se eu atentar contra a vida daquela pessoa, daquele sujeito que está me ameaçando. E aí, por algum fator ali daquela situação, eu acabei cometendo um assassinato. Eu matei a pessoa que queria me matar. Mas isso é legítima defesa. Nesse caso, o que acontece? Eu não fui completamente livre, não fui absolutamente livre na minha decisão. Eu não tive um campo aberto ali de escolhas, um horizonte pleno, tranquilo e confortável para decidir o que eu vou fazer. Eu vou ou não vou matar esse sujeito. Se eu não matar esse sujeito, quem morre sou eu, ok? Então, nesse caso, a gente tem a legítima defesa. Nesse caso, eu não posso responsabilizar nem culpabilizar a pessoa que cometeu esse ato. Ou seja, esse cara que matou o cara para poder salvar sua própria vida. Deu para entender, né? Eu fico meio confuso às vezes. Mas vamos lá. Então, o que é a responsabilidade? Capacidade de responder pelos próprios atos. Por isso que eu perguntei se vocês são responsáveis. Por quê? Porque a gente traz no senso comum a noção de responsabilidade pela pessoa capaz de cuidar dos outros, né? Eu sou responsável pela casa, eu cuido da minha casa. Eu sou responsável pelo meu irmão mais novo. Quando a minha mãe não tá, sou eu que mando aqui. Sim, você assume responsabilidade, você sobe um pouquinho no degrau, um degrau hierárquico aí na vida, mas não é porque você é o bonzão, não. Pelo contrário, é porque você tem mais obrigações em relação àquilo. Se você é o responsável por cuidar do seu irmão mais novo, significa que você tem que cuidar do seu irmão mais novo. As suas decisões que provocarem danos a ele, quem é que vai responder? Você, certo? Quem é que vai responder, por exemplo, se você não der o almoço para o seu irmão no dia que ele ficou em casa com você e sua mãe teve que sair? E aí você esqueceu, porque você estava lá fazendo outra coisa, e esqueceu de dar almoço para o seu irmão mais novo. Quem é que responde? Você causou um dano a ele, certo? Deixou ele com fome. E aí quem é que vai responder? Ele, porque passou fome, não buscou comida lá sozinho. Tudo bem que eu estou considerando aí um irmão bem mais novo, tá? No caso, não, porque você era o responsável por ele, então quem responde pelo ato é você, certo? Você foi livre na sua decisão de simplesmente espairecer. Eu preferi ficar jogando videogame do que me preocupar com o meu irmão. Eu esqueci de recolher a roupa do varal, eu esqueci de colocar carne para descongelar que a minha mãe pediu. Por quê? Porque eu escolhi fazer outra coisa. Você teve total capacidade de escolha para escolher não fazer aquilo. E aí você tem que responder pelo seu ato, ok? Então, responsabilidade é isso. É a capacidade ou o dever de responder pelos atos em que a gente foi livre na hora de cometer, na hora de fazer aquela coisa, ok?
Perdão. Toda vez, então, que eu tenho uma escolha moral a fazer, ou seja, minha consciência, minha mente, minha inteligência, minha razão voltou-se para a seguinte questão: o que eu vou fazer? O que eu devo fazer? Qual é o certo a se fazer nessa situação? Nesse caso, a gente fala que a gente está agindo com nossa consciência moral, ou alguns filósofos chamam, ou alguns filósofos chamam isso de razão prática, ou seja, a gente está pensando na nossa prática, nas nossas ações. Nesse caso, a gente tem o que a gente chama de consciência moral, ok? E aí eu vou começar a conjecturar, vou começar a pensar sobre o que eu devo fazer nesse caso, o que eu devo fazer nessa situação. E a gente toma uma decisão. Se a gente não foi coagido, ou seja, se não tinha nada obrigando a gente a fazer a escolha A ou a escolha B, então a gente se torna responsável pela nossa escolha, ok? Então é isso, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só chamar e tchau, tchau. Fala, meu povo.